Boa noite, começamos a nossa web-aula do dia 11 de agosto de 2022 para o C de Eletrotécnica no evento 798171. Pois bem, Wellington, pertinente sua pergunta sobre o momento presencial, que teve a mudança no calendário, né? Seguinte, quem não participou do momento presencial, se puder me mandar uma mensagem no chat, porque eu já entro em contato com o pessoal do Colorado, porque é o professor presencial que lança essas notas, ele que tem que definir qual é a atividade que vai ser feita. Se ele deixar liberar eu fazer um questionário, a gente faz um questionário na plataforma e fica valendo. É lógico que é uma matéria técnica, né? Ela é bastante importante ter esse contato no laboratório com os equipamentos elétricos, né? É a primeira C a relacionado a esse assunto. Então, eu não sei como vai ficar, mas peço que mandem, né? Informando que não participaram do momento presencial, que eu já aviso a coordenação, o professor, e ele já toma a tratativa adequada para a situação. Certo? Combinado, Wellington? Ok, combinado. Fechado. Os demais aí também, quem se enquadrar na situação, peço que mandem, que vai adiantar muito o processo, tanto para vocês quanto para mim e para o professor do presencial. Então, vamos lá, pessoal. A aula passada a gente trabalhou lei de Ohm, a gente começou a introduzir os assuntos relacionados à parte elétrica, né? Em que é a nossa matéria de eletrotécnica. E a gente viu as SAPs. Como essa matéria é bastante corrida, a gente tinha algumas competências para serem adquiridas nesse processo e aí sim a gente realizar a SAP. Na primeira, a gente viu até o dimensionamento de condutor, né? Veio fazendo passo a passo, desde a lei de Ohm, chegamos a dimensionamento de condutor e aquela competência, aquela habilidade já é suficiente para fazer a SAP, uma das atividades, né, que uma é SAP e outra é o questionário, para fazer a SAP já é possível com aquela aula. Se tiver uma dúvida, sempre à disposição, conforme a gente vem seguindo desde o primeiro encontro, né? E hoje eu vim aqui até pedir para vocês, quem quiser ver o questionário, eu deixei 2 tentativas, né? Pode ver ou aguarde até a nossa segunda aula que a gente vai desenvolver as outras competências. Então vamos lá. Vamos aqui hoje, o nosso planejamento é a lei de Kirchhoff. E a lei de Kirchhoff apresenta algumas malhas e tem alguns elementos. E tem. Nos nossos cálculos vão ser primeiro somente fonte e resistência. Resistência a gente trabalhou, né, na aula anterior, até a associação delas. E nessa aula aqui, eu vou falar sobre fontes, né, que vai completar o que a gente precisa para entender a lei de Kirchhoff. Então, as fontes de alimentação, dispositivo capaz de prover uma força eletromotriz ao circuito elétrico, ou tensão elétrica de modo a possibilitar a circulação de uma corrente elétrica, desde que haja uma continuidade do circuito em toda a sua extensão. Então, uma fonte de tensão pode ser do tipo constante, variável, alternada. O mais importante entender aqui é a simbologia, porque os desenhos vão estar representados para a gente calcular correntes, né, na lei de Kirchhoff, e vai ter a simbologia, um exemplo aqui é a simbologia de fonte constante, né, que é a fonte de tensão constante. Então, essa fontezinha, ela é representada aqui por 2 traços, né, um paralelo ao outro, um mais curtinho e outro mais longo. Estou falando dos traços que estão no sentido horizontal. Então, o traço maior representa o polo positivo e o traço menor o polo negativo. É importante saber isso porque na hora de Kirchhoff tem que saber o sentido da corrente e isso vai interferir no algebrismo. Então, a gente vai usar bastante nesses exercícios que estão propostos a fonte em tensão constante e vai ter esse desenho. O tracinho menor é o polo negativo e o traço maior é o polo positivo. E aqui complementando, né? Fonte de alimentação variável, a simbologia dela é similar à de tensão constante, a muda que tem esse traço. Se a gente lembrar da nossa aula para resistor variável, tinha esse traço cortando. Então, ele sempre representa os componentes que são variáveis, né? E o terceiro tem o tiozinho lá que a gente
viu também que é a corrente alternada, né? Então é a fonte de corrente alternada. Esse tio sempre representa essa fonte. E o desenho é um círculo, né? Com essa onda senoidal aí, esse tio representado. E agora a gente vem para o que interessa, né? Que é o ponto principal da nossa aula, que são as leis de Kirchhoff, né? Em circuitos mais complexos, onde é insuficiente utilizar apenas a primeira lei de Ohm. Lei de Ohm é aquela que a gente viu lá, o Uri, tem todo o algebrismo que envolve, né? Que seria a tensão é igual a resistência vezes corrente. E tem toda a variação, teve potência igual a resistência vezes a corrente, que era o PRI, né? PRI. Então, apenas a primeira lei de Ohm para determinar suas variáveis, utilizamos também as leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff são baseadas no princípio de conservação da carga elétrica, ou seja, em um circuito fechado, sem considerar dissipações, os potenciais se mantêm iguais, independente das trajetórias executadas nesse circuito. Para entender melhor as leis citadas, é necessário saber algumas definições, sendo elas o nó. Vamos lá, o que é o nó? O nó, tá vendo? A, B, C, D, E, F. Esse aqui são os nós. Na verdade, não são... seriam os nós, mas principalmente é o B e E que liga, né? Se não tivesse a resistência R3, não teria um nó aqui, né? Se o circuito seguiria inteiro. Então, aqui o ponto B e o ponto E são nós, que faz a divisão da corrente. Então, retiro o que eu disse, vocês estão vendo a B, C, D e F, que tem os pontinhos preto, mas nós são ponto B e ponto E, que é onde tem divisão de corrente pela lei de Kirchhoff. Tem o ramo, né, que é o segmento do circuito elétrico compreendido entre dois nós consecutivos. Analisando dessa maneira, em um ramo, todos os seus elementos serão percorridos pela mesma corrente. Então, o ramo, se você pegar o A, B, D, até no E aqui, ó, se você fizer não vai ser um quadrado, porque entre o B e o E vai correr uma corrente diferente do que entre B, A, D, E. Então, aqui vai ter entre B, A, D, E tem uma corrente, entre o B, E tem outra corrente, e entre o B, C, F, E tem outra corrente. Então, nesse circuito teremos 3 correntes. Então, os ramos são definidos por correntes de mesmo valor. E a malha, né? Malha é um segmento de circuito que compreende uma trajetória fechada para a corrente elétrica, ou seja, ao percorrer o caminho de uma malha, a corrente elétrica retorna ao seu ponto de partida. Então, malha vai ser os quadrados, né? Então, se pegar AB e D, ele todo é uma malha. Então, considerando as resistências, considerando tudo, ele é uma malha. Se você pegar um A, B, C, F, E, D, também vai ser uma malha. O duro é que vocês não conseguem ver o que eu estou apontando, né? Não aparece um laser vermelho para vocês? Não. Para ninguém, né? Deixa eu ver. Não aparece. Estou riscando a tela. Aparece para alguém? Hélio, pode falar, Hélio. Aqui não aparece. Ô, Hélio, eu vou ter que ausentar uns minutinhos aqui. Qualquer coisa que você me chamar e responder, porque eu não vou estar aqui, mas agora eu volto. É jogo rápido. Fechado, fica no teu aguardo aqui. Não apareceu não, né, Wilton? Não, aqui não. Beleza, então vamos seguir. Então a malha seriam os quadrados fechados, onde fecha um quadrado ABDE é uma malha, BCFE é outra malha, ou BEFC é uma malha, né? Com todas essas resistências que tem nela, ou uma malha por fora, né? Que é onde a corrente percorre por fora. A, B, C, F, E, D. É todo o caminho que a corrente pode percorrer para voltar para a fonte. Então, se ela pode chegar no ponto B e virar para a resistência R3 e voltar para a fonte, é uma malha. Se ela pode chegar no ponto B e seguir para R2, descer no R4, passar, chegar no ponto E, seguir R5 e voltar para a fonte, é outra malha. E tem a malha também, a B, C e F,
que é um circuito fechado aqui também. Todos os circuitos que vocês conseguirem fechar, que ele vai e retorne, né, para o começo, é uma malha. Então, a primeira lei de Kirchhoff é a lei dos nós, né? Lei das correntes também. Então, afirma que a soma algébrica das correntes em um nó de um circuito é sempre nula. Então, exemplo aqui, a corrente vem passando por R1, a resistência 1. Vai chegar no nó B. No nó B, ela divide em corrente 2, né? Que seria o IR2, e a corrente 3, que vai passar pela resistência 3, que é o IR3. Então, como a IR1 chegou e se dividiu em duas, o somatório da corrente que passa no R2 mais o somatório, ou mais a corrente que passa no R3, o somatório dessas duas tem que ser igual à corrente que passa no R1. Tá aí a fórmula, né? IR1 igual a IR2 mais IR3. Então, desta maneira, convencionamos o sentido da corrente no circuito e consideramos uma corrente elétrica com sinal positivo quando entra em um nó e com sinal negativo quando sai de um nó. Podemos analisar o nó B de um circuito na ilustração a seguir. Então, tá lá, né? IR1 igual a IR2 mais IR3. Ou se fosse considerar nula, vou abrir para vocês aqui o whiteboard. Estão vendo o quadro aí, o quadro branco? Todo mundo está vendo? Ainda não, professor, aqui está tudo escuro. Está carregando? Sim, tá vendo, professor. Tá visível. Para mim não apareceu, não. Ainda não, Wilton. Não. Está carregando alguma coisa ou só está escuro? Somente escuro mesmo. Então, vou começar de novo. Carregou para todo mundo aí? Está carregando? Tá carregando. Agora está carregando. Vou sair e vou entrar de novo aqui. É que eu carreguei de novo, às vezes funciona. Porque Apareceu para todo mundo? Tá carregando. Rapaz do céu. Então vou carregar de novo, terceira vez. Vamos ver se vai agora. Carregou a tela já. Veio o Wellington, acho que o Orivan tá vendo, o Cristiano tá vendo. Lucas, Hélio e João Paulo, estão vendo? Professor, para mim aparece no computador, o celular ainda está carregando. Não apareceu nada? Pois tem uns dias que esse Teams está estranho. Eu vou compartilhar minha tela, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo ver. Vou fechar vou compartilhar a tela. Opa, deixa eu voltar. Vou pegar que eu já estava desenhando aqui, ó. Todo mundo tá vendo agora, né? Tá na tela, professor. Aparecendo. Beleza, estão vendo eu desenhando aí. Não tá dos mais bonitos, não. Tá igual aquele dia lá para desenhar a lei, era a lei de Ohm, né, o formulário. Então aqui vocês têm a corrente, a gente pode definir. Todo mundo tá vendo minha tela, né, o desenho aí do nó. Sim, professor. Beleza. Então a gente pode convencionar, eu sempre convenciono a corrente no sentido horário. Então aqui vem a corrente. Então na corrente ela vai passar aqui para lá, né? Vai ser um I. Vou chamar de 1 direto, que é a corrente que passa na resistência 1. Ela vai se dividir no nó B em I2, que vai vir para cá, e em I3, que vai vir para cá. Ó. Opa, ficou ruim agora, hein? E aqui vai aí 3. Beleza.
Pela lei de Kirchhoff, ele fala que o somatório é nulo. Então, I1, se eu convencionei que ele está chegando no nó, eu considero ele positivo, né? Ele está chegando. Tá vendo a setinha dele aqui, ó? Apontando sentido ao nó, né? Então, é positivo. Então, I1 é positivo. Deixa eu só melhorar meu positivo aqui. Agora, você convenciona que o que está chegando é positivo, o que está saindo do nó é negativo. O I2 está saindo do nó, né? Está indo para longe do nó B. Então, I2 é negativo. E o I3 também está saindo do nó. O I3 também é negativo. O somatório de todas é nulo. Então, o somatório é zero, certo? Então, beleza. Como eu tenho os dois negativos, rapaz, o cara aqui, safo demais, me salvou. Me deu uma mesinha digitalizadora aqui, ó. Vamos ver se o professor melhora. Então, beleza. Você passar o que está positivo, ó, o que está negativo para o outro lado, vai ficar positivo, né? Inverte o sinal. Então, I1 é igual a I2 mais I3. Então, esse é o formulário. Melhorou o traço aí do professor? Ficou mais nítido agora? Agora ficou top. Se vocês falassem que não ficou, eu ia ficar sem graça agora, hein? Falar, pô, minha letra deve estar feia demais pra galera. Mas beleza. Então, essa aqui, a primeira lei de Kirchhoff é sobre isso. Sobre a teoria dos nós. Tá chegando no nó corrente, positivo. Tá saindo no nó negativo. Você já pode... esse é o conceito, mas como a gente vai calcular, a maioria das vezes, nesse modelo, sempre considera o sentido horário, né? Então, o que está chegando no nó, que está vindo sentido horário, eu já considero positivo. Então, eu sei que a I1 dividiu em dois pedaços, em I2 e em I3. Então, I2 mais I3 somadas tem que ser igual a I1. Certo? Então, aqui a gente fez a demonstração prática do... Como fala? Da nossa primeira lei de Kirchhoff. Então, vamos seguir. Eu vou precisar ficar trocando toda hora, pessoal, porque... Deixa eu ver se eu consigo fazer de outra forma aqui. Uma forma melhor. Tá, aqui eu vou trocar pro slide. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Sim. Então eu vou apresentar por aqui agora. Não vou usar a ferramenta mais do... Bom, fala, do Teams, porque eu tenho que ficar carregando toda hora. Acho que aqui vai ser mais rápido. Então, beleza. Primeira lei de Kirchhoff, a gente viu que como fala? A gente viu que o somatório das correntes que saem do nó é igual à corrente que entra no nó. Só vou pedir um favor para vocês. Agora eu não vou conseguir, vocês estão vendo que eu estou abrindo a tela do Teams, né? Eu não vou conseguir mais ver quem está com a mão levantada. Porque eu minimizo aqui, ó, fica só no cantinho. E aí eu vou precisar que quando alguém quiser falar, me chame, tá bom? Ok. Então vamos lá. Aqui, ó. Qual é o valor da corrente IT no circuito abaixo? Conseguem fazer de cabeça? Ou a gente... Vamos para o desenho lá, que eu acho que vai ficar mais simples de fazê-lo. Vou só capturar aqui e vou colar do lado. 1.75. Pô, os caras já mataram já aí, ó. Rapaz, essa turma aqui, os caras safam demais, moço. Quem falou vai ter que fazer a prova agora, hein? Vamos vir aqui. De novo, professor. Tá devendo um salário da matéria anterior já. Aí, ó. Já tem um sócio já pro meu salário. Vou ter que ajudar você na aula, no momento presencial na próxima, hein? Então aqui estão as correntes, né? Que fórmula a gente tem? Que aqui passa que a I2 mais I3 é igual a I1. Se a gente pegar nesse exemplo aqui, quem que é I1? I1 é o IT. Quem que é I2 é o próprio I2 e quem que é o I3 é o I1. Então o somatório vai ser IT
igual a I2 mais I1, certo? Então, a corrente do total, né? Ou aquela corrente daquele trecho ali, daquele ramo, vai ser 1. Opa, mudei a tela aqui. 1 mais 0,75. E aí, como o nosso colega aí, que eu já vou até indicar ele para ser contratado aqui no Senai, ó. Foi o Wellington, né? Pela voz. A voz meio rouca, sou eu mesmo. Então pronto, eu vou indicar ele aqui para ser contratado no Senai já, ó. Então a corrente é 1,75 nesse exercício aqui. Se vocês estiverem resolvendo, encontrarem algo similar a isso aí, peço que lembrem, né? Acho que para bom entendedor, meia palavra basta. Então, essa aula aqui eu falei para vocês vai ser boa, prestem atenção, porque tem muita coisa legal aí. Então, vamos lá. A gente resolveu corrente IT é igual a 1,75. Primeira lei de Kirchhoff. Teve algum problema? Eu acabei falando mais. Professor, mas você falou assim que no caso aí, o Cristiano está falando, no Sim. ponto, do ponto aí, ó, você falou do ponto. Passasse Sim. para lá, passaria negativo. Aí não Sim. seria menos 1,75 negativo, não? Vamos lá então, vamos fazer o algebrismo aqui. Boa pergunta, Cristiano, excelente, hein? Ficou com dúvida, pode chamar. Então vamos abrir aqui, ó. E eu vou ter IT, tá entrando no nó, né? Positivo, certo? Aqui, ó, o sentido dela tá vindo para cá, então tá entrando no nó. Vamos tratá-la como positivo. E 2 está saindo do nó. Então, I2 é negativo, certo? E 1 está saindo do nó também. Então, vamos tratar negativo, igual o nosso colega Cristiano falou. Esse somatório aqui de todo mundo é igual a 0, certo? Até aqui tudo bem, Cristiano? Certinho. Então, beleza. Eu tenho IT, eu mantenho ele, que eu sei que ele é positivo. E agora eu vou passar os negativos para o outro lado como positivo, né? Porque eu... Outra linha. Aí vai ficar I2 mais I1. E aí foi a fórmula que a gente jogou aqui, ó. Entendeu? É que eu já joguei a fórmula direta, não fiz o algebrismo. Então elas são negativas, mas como a gente joga para o outro lado da equação, né? Ela fica positiva. Então o somatório do I1 mais I2 vai ser igual ao IT. Vamos fazer um exemplo aqui, então. Só vou pedir ajuda para alguém me confirmar o horário também, que aqui eu perco visualização de relógio. 21 horas. 21 em ponto? Ixi, então deixa eu correr, senão eu vou ficar trancado aqui no Senai hoje. A gente tem bastante coisa para ver. Apesar que vocês estão safo demais, né? Talvez nem gaste tanto tempo. Então vou fazer um outro aqui, ó. Então esse valor aqui é 1. Esse valor aqui é meio. Essa corrente aqui, né? Deixa eu colocar. E 1 é igual a 1 ampere. Deixa eu apagar essa aqui, né? O I2. Ó, aqui vai ser, vou chamar de 3 para convencionar. Vai ser igual a meio. E eu quero saber o I2. Quem que vai se atrever? 0,5. 0,5, exato. Para os demais está tranquilo. O que eu fiz aqui, ó? Perguntei se os demais está tranquilo, ninguém me respondeu. Eu vou ficar assustado agora com o silêncio, hein? Ó, tem mais gente me ouvindo, eu tô só o Wellington me ouvindo. Eu tô ouvindo. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos provar algebricamente a resposta do Wellington que está correta. Então eu tenho I1, tá indo sentido ao nó, positivo. I2, está saindo do nó, negativo.
e 3 está correndo do nó, negativo também. Então, vou lá. Positivo, né? O I1, o menos, deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Menos o I2 que está saindo do nó, menos o I3 que também está saindo do nó. Tudo é igual a 0. Vou passar o negativo para o outro lado. Então, I1 é igual a I2 mais I3. Quanto é I1? 1. Quanto é I2? A gente não sabe, né? E quanto é I3? Meio. Como eu não sei o valor do I2, eu posso deixar ele sozinho, né? E passar esse meio para o outro lado. Então, seria 1 menos meio igual a I2. Quanto que é I2? Meio. Igual a meio ampere. Ficou claro para todo mundo? Alguém ficou com dúvida? Pode ficar à vontade aí, gente. Aí já estamos acostumados todo mundo um com o outro já. Acho que ninguém deve estar com vergonha aí de perguntar, né? Então, beleza. Esse aqui foi um exemplo para a gente fixar, né? Esse exemplo aqui, tratem com carinho. E esse aqui foi para a gente fazer a... Como fala? Para a gente fazer a fixação. Então, vamos lá, vamos seguir o nosso conteúdo então. Se ninguém tiver com dúvida, vamos embora. Então, a segunda lei de Kirchhoff, aquela foi a primeira. Essa aqui é a segunda, é a lei das malhas, né? Ou lei das tensões. Então, ela afirma que a soma algébrica das tensões em qualquer malha do circuito é sempre nula. A primeira era o somatório das correntes, era nulo. Agora, o somatório das tensões em qualquer malha do circuito é sempre nula. Então, aquela era somatório das correntes nos nós. E agora é somatório das tensões nas malhas. Então, dessa maneira, podemos considerar que uma malha, a soma da tensão dos elementos que estão fornecendo energia ao circuito elétrico, ou ao circuito é igual à soma da tensão dos elementos que estão utilizando a energia do circuito. Observe que a primeira lei de Kirchhoff trata exclusivamente das correntes e a segunda das tensões. Apesar disso, levando em consideração a lei de Ohm, podemos converter uma variável em outra, incluindo o valor da resistência na equação. Então, está aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Então, aqui tem um nó, né? O B é um nó, o E é um nó. Isso aí eu creio que está tranquilo. Um ramo que a gente viu, ó, vai passar do B, vai até o A, vem no D e até o E. Isso aqui é um ramo. Então, porque a mesma corrente passa aqui, ó, nesses traços. Aqui é a corrente I1, aqui é a corrente I1, aqui é a corrente I1. Aqui já é outro ramo, ó. Esse meio aqui já passa a corrente I3. E aqui, ó, onde eu vou desenhar do B até o C, do C até o F, do F até o E, é outro ramo que passa a corrente I2. Lembrando que essas correntes não precisam ser sempre nesse... Você pode nomear ela como quiser. Ou caso aí o Wellington quiser chamar a corrente de IW, outra aí... como fala? E X, Y, não tem problema. Eu sempre uso de referência uma resistência para nomeá-la. Aqui eu chamei de 1 caso dessa resistência, de 2 casos dessa resistência e de 3 casos dessa. É lógico que ele vai passar, a corrente 2 vai passar na resistência 4. Né? Ela não altera a corrente porque está dentro do mesmo ramo. Por isso que eu não chamo ela de I4 também. Então é I2, I2, I2. E agora a malha, deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Ver se eu consigo apagar e agora ficou. E agora eu vou desenhar para vocês a malha. A malha é o que passa nessa corrente aqui, ó. Então, a malha é todo esse quadrado aqui, ó, que eu vou desenhar por dentro. Então, aqui dentro é uma malha. Aqui dentro, inteirinho, é outra malha. E aqui, ó, esse quadrado por fora, sem considerar o meio dele, é outra malha também. Professor, não tá aparecendo nada na tela aí não, tá aparecendo tudo preto aí, ó. Ficou preto agora?
Já travou aqui. Voltou ou ainda não? Para mim, não. Para ninguém? Pra Deixa mim, eu voltar, eu tô achando que professor. tava aparecendo? Tá aparecendo. Ó, Até o tô cursor tá aparecendo na tela lá. Vocês estão vendo agora? Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar novamente. Só um segundo. Eu entrei no modo aqui que tá me... Agora que eu entrei nesse modo de projetar a tela, eu comecei a apanhar aqui da ferramenta de desenho. Deixa eu só fechá-lo aqui, que eu não tô sabendo como, infelizmente. Não. Agora só vou pedir só um segundinho para vocês aí. Parem de ver também. Só tá me ouvindo? Ouvindo está. No modo aqui que bloqueou tudo para mim. Deixa eu só ver se eu tô tentando sair já tem um tempo e não consigo. Que é o método de desenho. Pedi uma ajuda aqui do lado, só um segundo. Eu estava desenhando na tela aqui e agora eu não consigo fazer mais nada. Não. Aqui tá na desenho, não consigo nem mutar. O pessoal tá escutando a gente conversando aqui. Entrou nesse método de desenho aqui, eu tava desenhando na tela. Não é o whiteboard, é fora dela. E agora bloqueou para clicar em tudo. E não tem um botão de fechar, não tem nada. Vocês estão vendo aí ao vivo, acontece isso, pessoal. O professor foi usar a ferramenta diferente e aí travou. Gente, acontece bastante. No ao vivo acontecem as coisas. E a Faustão. Pessoal, só um segundo. Se finalizar o processo do whiteboard, encerra. Mas eu não consigo nem clicar nessa tela aqui, ó. Tá vendo? Ele acha que eu quero desenhar o tempo inteiro. Deixa eu fazer um negócio aqui, peraí, Diego. Pronto, eu acho que agora vai voltar a tela para vocês. Voltou a tela para vocês aí? Voltou. Tinha um velho Alt F4 aqui que o professor não usou a cabeça na hora do sufoco, demorou um pouquinho pro processador agir. Então, eu pedi desculpa aí, senhores, mas vamos voltar lá. A gente estava no slide, então eu estava desenhando aqui, né? Faltou desenhar a corrente, ou a malha, né? Desenhei o ramo, desenhei a... Como fala? Desenhei o ramo e desenhei o nó, né? Agora a malha é tudo isso aqui, ó. Todo esse caminho aqui é uma malha, que seria a malha 1, né? Aqui, ó, esse quadradinho, todo esse caminho aqui, você pode considerar a malha 2 inteiro. E a malha 3, você teria que fazer ela só a parte de fora, aqui, ó. Uma resistência. Tem o ponto B aqui, segue, outra resistência. Tem o ponto C, desce. E ele vem reto, né? Até o ponto E. Segue, tem a resistência R5, sobe e vai ter a fonte. Então aqui seria, é lógico que não é aqui dentro, ó, não é fechado, teria a malha 3, que seria tirando essa parte aqui do meio. Certo? Beleza, então vamos lá. Certo. Para a lei das malhas. Então, para você fazê-la, você vai ver que na malha 1
que a gente desenhou. Tem a fonte, tem o R1, tem o R3 e tem o R5. Eu vou precisar agora apagar esses desenhos aqui, né? Limpar a tela inteira para conseguir capturar e jogar lá para a gente trabalhar com ela. Mas o somatório da fonte, mais a tensão no R1, mais a tensão no R3, mais a tensão no R5, a fonte é igual, né? O somatório dessas tensões. Por quê? É como se o somatório... Eu vou precisar desenhar para explicar para vocês. Só um segundo. Eu abri o whiteboard lá. Beleza, vou Serve aqui, ó, ele capturar isso aqui e jogar lá. vermelho para quando fase, tá? Só que é o seguinte, as fases podem ser vermelho, preto, Ó, deixa eu abrir o whiteboard. pode ser Vamos lá então jogar aqui do ladinho. Todo mundo tá vendo o whiteboard, né? Sim. Beleza. pode ser Então aqui, ó, para a malha 1, ele falou que todos os somatórios são, como fala, somando tudo é igual a zero, né? Somatório das correntes. Então a sua malha, como que é definido? Como que eu aprendi, geralmente eu faço. Eu sempre gosto de usar o sentido horário, igual tá o desenho aqui, ó. Sentido horário. então, aqui, ó, Então, o que que eu vou considerar? Se eu passar no sentido horário e encontrar o polo positivo, eu considero esse valor aqui, essa tensão aqui no R1, positivo. Continuei, passei aqui, encontrei o positivo, tá vendo que eu estou seguindo o sentido horário. Encontrei o positivo, vou considerar para essa malha aqui, ó. Então, VR1, positivo, mais VR3, continuo descendo, né? Passei no R5 e encontrei o positivo de novo. Então, mais VR5. Continuo seguindo. Encontrei o negativo da fonte, ó, o traço mais curto, né? Que é o polo negativo, porque eu até comecei a aula com ele. Então, é menos o V da fonte. Tudo isso tem que ser igual a zero. O que eu posso fazer? Passar o negativo para o outro lado, né? Que seria V da fonte igual VR1 mais VR3 mais VR5. Esse aqui eu já tenho uma fórmula da malha 1. Entenderam por que malha, né? Porque eu só fiz desse quadrado. Agora eu posso fazer do outro, dessa malha 2. Certo? A malha 2 é o que eu estou passando em cima aqui com laser. Ó. Acho que agora vocês vão conseguir ver o laser. Aqui, ó. A malha 2 é esse aqui, ó. Ficou o desenho do laser aí na tela para vocês? Sim. Beleza. E só isso aqui é a malha 2. Vamos lá, malha 2 vou fazer de vermelho. Considero sentido horário. Certo? Então vou começar daqui, ó. Do R2. Achei o positivo primeiro. Então eu tenho mais VR2. Seguir. Passei aqui no R4. Positivo primeiro. Mais VR4. Continuo seguindo. Passei aqui. Vou subir no R3. Aqui, o desenho colocou isso aqui, ó, mas eu não considero. Vou explicar para vocês o porquê. Se eu considerei na outra malha ele positivo em cima e negativo embaixo, agora eu encontrei o negativo primeiro, certo? Então eu jogo menos VR3. Termino meu desenho, volto no R2. Então eu não mudo. Se eu considerei o positivo aqui na primeira malha, na segunda malha o positivo continua no mesmo local, entendeu? O livro traz desenho de uma forma diferente, mas eu não considero, porque eu acho que não fica mais simples de aprender. Então aqui o somatório de tudo é zero, certo? Vou fazer a mesma coisa, vou jogar o que está negativo para o outro lado. Então VR2 mais VR4 igual a VR3, certo?
Certo. Então, beleza. Você está vendo que eu estou só provando a fórmula aqui, ó. Depois a gente já vai usar elas direto. Eu só preciso que entendam o conceito. Pois bem, a gente calculou malha 1, malha 2. A malha 3... Eu só devia ter apagado esses vermelhinhos aqui, ó. Não vou considerar isso aqui. Então, a malha 3, o que vai ser a malha 3? Vou passar o laser aí em cima para vocês. Vai vir aqui, vai passar aqui, aqui, aqui. A corrente vai voltar por fora. Só por fora, entendeu? Onde eu estou passando aqui, ó. Eu estou mostrando com o laser para vocês. Então, essa parte aqui do R3 não entra na conta agora. Só a parte de fora, que é a malha 3. Na malha 3, eu também considero esse sentido. Então, vamos lá. Aqui que eu encontrei primeiro. VR1 positivo. Continuo. Encontrei aqui. VR2 positivo. Continuo. Encontrei aqui. VR4 positivo. Continuo seguindo. Aqui encontrei positivo também o VR5. Continuo e encontrei negativo primeiro, né? Primeiro veio o sinal negativo da fonte. Então é negativa a fonte. Isso igual a zero. Pego e vou passar o negativo para o outro lado. Então V da fonte é igual a VR1 mais VR2 mais VR4 mais VR5. Então isso aqui é a fórmula para a malha 3. Senhores, eu sei que essa parte aqui é um pouquinho mais chata, com um monte de letra, né? Provando as equações, mas deu para entender de onde elas vieram, deu para entender o conceito do que eu vou considerar positivo e negativo. Outra coisa, resistência. Você pode fazer ela, você coloca o positivo ou negativo onde você quiser, desde que, se aqui eu considerei positivo e o final dela negativo, aqui eu faço da mesma forma, entendeu? Positivo, negativo, seguindo sentido horário. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Você escolhe um sentido, você considera a corrente, né, vindo no sentido horário, e você considera tudo que você vai encontrar nesse sentido horário. Primeiro vai ser o polo positivo, né? Então R1 positivo, R2 positivo, R4, R3 e R5. O que muda? Só quando a corrente, por exemplo, na malha 2 você veio daqui, você vai encontrar o negativo primeiro. Só nesse caso, né? Para esse exemplo que a gente está usando. Então, isso é importante saber. Qual que é o positivo e negativo na resistência? Você que escolhe, você que define. Eu aconselho fazer dessa forma sempre, seguindo o sentido que você considerou a corrente. Então, sentido horário. Então, se a gente voltar lá no slide, vai chegar e ele vai te dar essas fórmulas direto. Eu só... Lá, quando eu passo para o próximo... Olha lá, ó, V da fonte igual VR1 mais VR3 mais VR5. VR3 igual VR4 mais VR2. A gente voltar lá, ó, VR2 mais VR4 igual VR3, que é o que ele está... Tô com muita aba aberta aqui, tá dificultando. Olha lá, ó, VR3 igual VR2 mais VR4, é o que a gente fez aqui, ó, VR3 igual VR2 mais VR4. E a última forma que é VF, todos VR com exceção do 3. Então lá, a próxima fórmula, V da fonte, né? VR1, VR2, VR4, VR5. Igualzinho a gente provou. Então, o livro traz esse conceito aqui escrito e a gente fez a prova no desenho. Excelente. E agora, o que a gente faz? Exercício para fixar. Sei que a segunda lei foi um pouquinho mais complicada, até pelo silêncio de vocês aí. Não sei se está fervendo a cabeça de todo mundo. Mas isso aqui vai ser importante saber. Aqui, ó. Calcular o valor da corrente I1, I2 e IT. Como que a gente pode calcular? Considerando as malhas, certo? Certo. Então vamos lá.
Esse aqui é uma resistência de 60 ohms. Eu vou considerar aqui positivo, aqui embaixo negativo, e da mesma forma no I2. Aqui em cima positivo, aqui embaixo negativo. Ok para todo mundo? Ok. Beleza, então eu vou na malha 1 aqui, ó. Vou considerar sentido horário. Vou começar o ITV aqui, passou nessa resistência 1. Então vou chamar aqui de VR1. Chegou no positivo, então mais VR1. Segue o desenho, passou, veio na fonte no negativo aqui, ó. Então menos 12, né? 12 volts, que agora a gente já tem um valor. Então, VR1 menos 2 volts, isso aqui tem que ser igual a 0. Ficou fácil para todo mundo aí saber quanto que é VR1. Passar o negativo para o outro lado. Então, VR1 é igual a 12 volts, certo? Certo. Vamos para a malha 2 aqui, ó. A 2 eu vou considerar ela também sentido horário. Começa por cima. Cheguei aqui, que eu vejo primeiro positivo. Então, VR2. Continuo seguindo. Cheguei aqui, agora eu vejo negativo. Então, menos VR1. Igual a 0, né? Que não tem mais nada. Então, basicamente, você tem que VR2 é igual a VR1. Qual que é o valor de VR1? 12 volts. Então, você tem que VR2 também é 12 volts. Qual que é a pergunta dele? Corrente, né? Sim. Beleza, então vamos calcular a corrente pela lei de Ohm. Então, se você tem uma corrente, né? A tensão no R1 é igual a 12 volts. Você tem uma resistência 1 é igual a 60 ohms. Que fórmula que a gente pode usar para achar a corrente? Lembrando que o VRU é o U, tá? Na fórmula. Você tem o U, o R e o I. Que fórmula que você pode usar? Tensão igual a resistência vezes a corrente, certo? Todo mundo está lembrado aí? Certo. Então você já tem a tensão, né? 12 é igual a 60 vezes I. Então I vai ser igual a 12. Como está multiplicando aqui, vou passar para o lado dividindo. 12 dividido por 60, quanto que dá isso? Quem que pode me ajudar? 0,2. 0,2? Sim. A corrente é 0,2 ampere. Agora vamos calcular esse outro aqui, ó. Que eu já tenho que a VR2 é igual a 12. E eu tenho que a resistência 2 é igual a 30 ohms. A gente tem que achar a corrente. A gente pode usar a mesma fórmula, né? U igual a R vezes I. Isso é igual a 12. Igual a 12 igual a 30, né? Que é 30 ohms vezes I. Com isso você vai ter que ir. Vou passar o 30, tá multiplicando, vou passar dividido. 30. 12 dividido por 30. Qual que é o valor que isso aqui dá? 0,4. Deixa eu já colocar uns nomes, né? Eu vou chamar essa aqui de 1 e vou chamar essa aqui de 2. 0,4? Sim. Beleza. Então vamos lá. Eu tenho... Vou desenhar um nó aqui, ó. Vou considerar só esse nó aqui. Eu tenho a tensão vindo aqui. Tenho o nó. E tem a sequência. Então aqui vem a IT, né? Nesse sentido. Segue para cá. A I2, que é o que está aqui, ó. No ponto, né? E segue aqui para baixo a I1 que está aqui. Seguir aqui para baixo. O que a gente viu agora na primeira lei de
Aqui é IT, não é I1 não, tá? IT. O que a gente acabou de ver na lei de Ohm sobre os nós? Que o que está chegando no nó é positivo, né? Então, IT é positivo. O que está saindo do nó é negativo. Menos I2, menos I1. E o somatório dessas correntes tem que ser igual a zero. Vou passar o que está negativo para o outro lado. IT é igual a I1 mais I2. Se a gente já tem os valores de I1 e I2, né? IT vai ser igual a 0,2 mais 0,4. Com isso, IT é igual a 0,611. Viu que nesse exercício aqui, para encontrar, a gente começou pela malha, para encontrar a tensão, né? Que foi toda essa parte que a gente fez aqui, ó. Aqui a gente fez a conta todinha para a segunda lei de Kirchhoff, né? Depois, aqui é a segunda lei de Kirchhoff. Depois, para achar, eu acabei circulando mais do que eu queria. Vamos lá. Aqui, ó, só até aqui a gente usou a segunda lei de Kirchhoff. Aqui e aqui embaixo, a gente usou lei de Ohm, que vai ser a lei de Ohm, LO. E esse cantinho aqui, a gente usou a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Primeira lei de Kirchhoff. Beleza, pessoal? Viram que é importante todo esse conceito para chegar no final, no resultado de um circuito? Fez sentido para todo mundo? Ficaram dúvidas? Foi muito rápido? Pedi aí o feedback dos senhores. O Wellington, eu já sei que ele está indo bem. Perguntar para os demais aí. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Perguntar aí para o Wilton. O Wilton teve que dar uma saidinha, né? Perguntar para o Eurivan. Estamos caminhando, Eurivan? Ficou claro? Devagar, professor. Mas vai dar certo. Mas deu para entender o sentido, né? Deu sim. Hélio, Cristiano. Tem problema aí. Eu não sei se está me ouvindo. O João Paulo, o Thiago. Tá tranquilo, professor. Ok. Beleza, pessoal. Se encontrarem algo similar a isso, lembrem que a gente está calculando aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir a nossa aula. A gente tem mais um exemplo, que é esse aqui para calcular a corrente I do circuito. Beleza? Deixa eu só capturá-la aqui para a gente jogar lá para nossa tela branca, que é nossa lousa. Beleza. A gente tem que saber a corrente I. Para saber essa corrente I, tem várias formas de fazê-la. Vamos fazer igual a gente fez o anterior? O que vocês preferem? Do jeito que eu quiser. Beleza, então vamos fazer de novo igual o anterior para assimilar. Escolha o sentido. Eu sempre escolho horário, é padrão horário. Para fazer o algebrismo, você escolhe o sentido que você quer. Eu aconselho o horário porque o nosso cérebro já... Nosso não, né? Vou dizer pelo meu, eu consigo encaixar bem esse sentido, por causa do relógio, né? Já acostumado a ver horas. Então, por isso, eu sempre uso o sentido horário. Então, se eu estou no horário, eu venho daqui para cá, né? Vou colocar positivo aqui, negativo aqui. Vou colocar até por dentro da resistência já. Aqui eu considero positivo, aqui negativo. Aqui positivo, aqui negativo. Aqui positivo, aqui negativo. E aqui positivo, aqui negativo. Beleza. Vamos lá. Vamos começar pela malha 1. Então, na malha 1, eu estou seguindo nesse sentido. Viu o positivo primeiro aqui, né? Seguindo por aqui, ó. Positivo está primeiro.
Então, VR1, segue aqui, tá o positivo de novo, então vai ser mais VR2, continuo seguindo, achei o negativo primeiro agora, então menos, seria o V da fonte, né, o VF, menos 60 volts, tudo isso é igual a zero. Vou mandar para o outro lado que está negativo, tá bom? VR1 mais VR2 igual a 60 volts. Aqui eu já tenho a fórmula da malha 1. Vamos para a malha 2. Agora eu vou pedir ajuda de vocês, hein? A malha 1 eu fiz para a gente relembrar. Pedir ajuda aí. Quem vai estar comigo aqui? Vamos começar a malha 2 por aqui, ó, pelo R3. Então o VR3 é positivo ou é negativo? Positivo. Esse encontrou o maisinho primeiro, né? Continuo. O R4. Positivo. Beleza, excelente. Mais R4. Continuo. E agora o R2 ali. Negativo. Excelente, porque você encontra o sinal negativo primeiro. Tudo isso é igual a zero. Então, vou jogar o negativo para o outro lado. Então, eu tenho R3 mais R4, né? VR3 mais VR4 igual a VR2. Isso aqui é a fórmula da malha 2. E para a malha 3 eu já vou fazer também. Vamos começar por aqui, ó. O VR1 vai ser o quê? Positivo ou negativo? Positivo. Beleza. Mais VR1. Segue no R3 agora. Positivo. Excelente. Continuo, chego no R4. Positivo. Positivo. Continuo aqui por fora, venho. Chego na fonte. Ali o 60 é o quê? Negativo. Negativo. Menos 60 volts, tudo isso igual a zero. Vou colocar o positivo no outro lado. Então, VR1 mais VR3 mais VR4 igual a 60 volts. Aqui, para sair desse algebrismo, nós teremos um somatório de frações. Mas, de qualquer forma, a gente só tem 3 fórmulas, né? Fórmula 1, Fórmula 2 e a Fórmula 3. E nós temos 4 variáveis, né? VR1, VR2, VR3 e VR4. Para a gente encontrar os valores de forma satisfatória, vai ser importante fazer isso aqui, ó. O VR1, o que isso significa? VR1 é igual ao R1, né? Vezes a corrente 1. Por que corrente 1? Quando a gente fez a malha, que passava nele era a corrente 1. Então, o VR1 vai ser igual a... Qual que é o valor de R1? 20. Vai ser 21. Isso eu vou fazer para os próximos. VR2. No R2 passa a corrente 2. E o R é 150 ohms. Então, é 152. O VR3 vai ser igual a quem? Vai passar a corrente 3 nele e o valor do R3 é 60. Então, 63. E o VR4 passa a corrente 3, né? Vamos lembrar aqui, ó. Vem e 1. Sai do nó aqui, ó. Para cá e 2. E desce para cá e 3. Então, no R4, na verdade é o contrário, né? Eu vou nomear diferente. Eu vou nomear aqui, que desce para o R2 de 2 para ficar mais fácil, que vai para o R3 de 3. Tá bom. Então, no VR4 passa mesmo em 3. E qual é o valor do R4? 40. Então, são 43. Então, eu vou trocar tudo isso dentro das fórmulas. Vamos lá, Fórmula 1. Eu tinha aqui VR1 mais VR2 era igual a 60 volts. Como que ela vai ficar agora? 20, né? VR1 é igual a 21
mais VR2, que é 152, igual a 60 volts. Vou invertendo, vou trocando, né, o VR1 pelo valor que a gente tem aqui, ó, dentro desse quadradinho aqui, ó. Então, VR2, na segunda fórmula, VR3 mais VR4 igual VR2, que é o que está vermelho aqui, ó. Eu vou colocar o VR3 é 63, então é 63 vezes o VR4, que é 40 vezes 3, né? Que é igual a VR2, que é 150 vezes I2. Vou passar por cima o vermelho aqui. E a fórmula 3, eu também vou invertê-la. Então lá, VR1 é igual a 21 mais VR3, que é 63, mais VR4, que corresponde a 43, que é igual a 60 volts. Então agora a gente vai sair por quê? Eu ainda tenho 3 variáveis e 3 fórmulas. Eu preciso ter mais fórmulas do que variáveis. Qual que é a fórmula que eu vou lembrar aqui? Aqui, ó, a fórmula básica aqui usando o teorema não, a primeira lei. Então, se está entrando I1, vai ser igual I1 igual I2 mais I3. Então, a gente vai usar essa fórmula que seria a quarta aqui, ó. I1 igual a I2 mais I3. Onde que isso vai ser importante? Vamos lá. Vou continuar desenhando aqui embaixo, ó, calculando aqui embaixo. A gente vai ter que abrir um somatório como se fosse matrizes. Colocar a fórmula 1, né, 21 mais 152 igual a 60. Segunda fórmula, 63 mais 43 igual a 152. Qual outra fórmula que eu tenho? 21 mais 63. Estou só repetindo lá em cima. Mais 43 igual a 60. Já notaram que tem nessa fórmula aqui de baixo, tem 2 vezes I3, né? E aqui é I1, ó. Não é o I3. Deixa eu até apagar aqui para melhorar. 61. Tem uma linha 3. Essa quarta fórmula aqui eu vou usar depois. Só queria ter 4 fórmulas para eu sair das 3 variáveis, né? Mas aqui no meu somatório, eu teria que fazer isso. Um somatório com 3 equações não é a forma mais simples de fazê-lo. O que eu posso fazer então? Pegar alguma fórmula que tenha I1 e trocar esse I1 por I2 mais I3. E qual fórmula que eu posso fazer isso? Vamos ver aqui. Eu vou simplificar primeiro para a gente ter um formulário mais simples. Deixa eu só ver a fórmula 2 que eu estou achando que tem alguma coisa errada. Era 63 mais 43 mesmo. Volta lá. Aqui era I3, não é I1 não. Eu olhei errado aqui. Então é I3 mais I3. Então se eu for fazer, vou somar só os I3 para simplificar. Então continuo com 21 mais 152 mais 60. Tenho 100 tenho 63 mais 43. Como tem o mesmo multiplicador, você pode somá-los, né? 60 mais 40 igual a 100. 103, que seria igual a 152, né?
mas eu gosto de deixar sempre um numeral sem variável no final. Então, eu vou jogar o 150 para dentro. Ele está positivo, ele vai passar negativo. 152 e tudo é igual a zero. Por que zero? Porque eu joguei o 150 para o lado de lá do somatório aqui, ó. E sobrou somente o zero. E a última fórmula eu também vou simplificar os I3. Olha lá, 21 mais, tem 63 mais 43, vai dar o 100, né, o mesmo valor da somatória anterior, mais 103 igual a 60. Agora sim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse... Deixa eu ver aqui qual das duas que eu vou utilizar para ficar da melhor forma. Vou trocar aqui mesmo na primeira. Esse 1 aqui, eu sei que I1 é igual a I2 mais I3. Essa primeira fórmula, como que eu vou fazer ela? Essa aqui, ó. Vou pegar e vou jogar ela para cá. Eu tenho 21, e 1 não corresponde a I2 mais I3. Beleza, vou fazer isso. Continua a mesma equação. 150 I2 igual a 60. Vou fazer distributivo, ó. Então, multiplicando os dois números são positivos, então vai ser 20 I2 mais 20 I3 igual, ou igual não, mais o 150 continua, né? I2 igual a 60. Tem dois valores de 2, ó, o 20 e o 150, posso somá-los. Então vai dar 170 I2 mais 20 I3 igual a 60. Beleza, então eu mudei. Vou continuar desenhando aqui embaixo. Descer um pouquinho aqui para ficar bom para todo mundo ver. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou pegar e vou de novo. E agora eu vou fazer o seguinte. Somatório de equações é melhor quando só tem duas. Agora eu troquei essa fórmula aqui por essa aqui, ó. Essa aqui no final se transformou nessa. Então eu tenho 172 mais 23 igual a 60. Eu tenho que encontrar uma outra fórmula que tenha somente as variáveis I2 e I3 para facilitar no meu cálculo. Então, qual fórmula que eu posso usar? Posso usar a primeira ali, a segunda agora, que tem I2 e I3. Ó. A terceira tem I1 e I3. E eu fiz o algebrismo para sobrar só I2 e I3. Então, eu posso usar a segunda ali. Ó. Vou colocar o menos 152 na frente para facilitar na nossa conta, tá bom? Menos 150 I2 mais 100 I3 igual... Era zero, né? Isso, igual a zero. Então, o que eu posso fazer agora nessa conta? Se eu fosse fazer o somatório direto, sobraria 22 mais 123 igual a 60, né? Que aqui você vai somar um com o outro, positivo com negativo, vai fazer a subtração. Positivo com positivo, continua positivo. Aqui positivo mais o zero, continua o mesmo valor de cima. Só que eu vou encontrar uma outra forma. Você pode tentar encontrar o mínimo múltiplo comum entre 170 e 150. Eu não aconselho muito, porque está mais fácil. Eu estou vendo 20 e 100. Se eu multiplicar aqui em cima por 5, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou multiplicar todos os fatores aqui em cima por 5. Eu vou ter 170 vezes 5... 850. 850 e 2 mais o 20, eu vou ter que multiplicar, né? Lembrando que o sinal é positivo, é uma adição, mais 103 igual a 60 vezes 5, 300. E aqui embaixo eu não multipliquei por nada, né?
vai dar 150 e menos 152, mais 103 igual a zero. Continuo tendo um problema, porque os dois valores que eu quero retirar, né, vou tirar o I3 da equação, vai sobrar só o I2. Eles estão com o mesmo sinal, os dois estão positivos. Então, se eu fizer aqui, a operação vai dar 203. Então, eu vou multiplicar esse aqui de baixo por menos 1. O que é multiplicar por menos 1? É somente trocar o sinal dos elementos. Então, continuo lá em cima, eu repito, né? Não estou multiplicando por nada. Continuo com a mesma equação. E agora embaixo, ó, se eu multiplicar por menos 1, 150, eu troco o sinal, né? Porque o negativo com negativo vai ficar positivo. Então, fica 150 e 2. E aqui eu vou trocar o sinal, estava positivo 103, vai ficar menos 103, que vai ser igual ao zero, positivo, negativo, pouco importa. Beleza, agora eu tenho dois, um positivo e um negativo, eu vou poder cortá-los. E eu vou fazer a adição normal aqui. Eu vou continuar aqui embaixo. Vamos lá, vamos desenhar a nossa matriz. Como eu tenho 150 mais 800, eu tenho 1002. Como eu cancelei, né? Um era positivo, outro era negativo, os dois valores eram iguais, 100 e 3, eu cancelei eles, e vai ser igual a 300 mais 0. Então, igual a 300. Agora sim, ó, I2 vai ser igual a 300 dividido por 1000. Com isso, a gente tem um resultado de 0,3 ampere. Show! Com isso aqui, eu posso voltar naquelas fórmulas que eu tinha antes. Vamos voltar nas fórmulas aqui e ver quais nós tínhamos. A gente pode pegar mais fácil. Vamos pegar essa aqui, ó, que a gente já descreveu, que a gente tinha, que é 172 mais I3 igual a 60. Como você tem o valor de I2, agora vai facilitar, ó. Vamos pegar essa fórmula ali, que já está mais fácil. 172 mais 20 I3 igual a 60 volts. Eu vou trocar o I2 pelo valor dele, né? Que é 0,3 mais 20 e 3 igual a 60. Se eu fizer a multiplicação de 170 vezes 0,3, eu tenho o valor de 51. Então, é 51 mais 20 e 3 igual a 60. Tá positivo aqui, 51 vai passar para o lado negativo. Eu mantenho 20 e 3 igual a 60 menos 51. Menos. O que eu vou ter? 23 é igual a 9. Vou passar para cá para eu continuar. Eu vou ter 3 igual a 9 dividido por 20. Fazendo essa conta aí, você vai ter o valor de I3 é igual a 0,45 ampere. Amperes, né? Beleza. Com isso você tem a última fórmula lá, né? Lembra que I1 era igual a I2 mais I3? Pois bem, I1 vai ser igual, o I2 era 0,3, mais o I4 que é 0, mais o I3 que é 0,45. Então I1 é igual a 0,75 ampere. Excelente. Então a gente já tem os valores de 1, a gente já tem os valores do V, já tem os valores do R. Qual era a pergunta? Encontre o valor da corrente I no circuito abaixo. Esse I aqui, né, que ele pediu para encontrar, é o I1, né? Porque é a corrente que está passando nessa malha 1. Ela vem aqui, passa aqui, continua, vem, passa a resistência e chega aqui. Então é o I1. A corrente que ele queria encontrar, I1 é igual a 0,75. Excelente. Então aqui a gente
finaliza o nosso exercício. Lembrando, chegou nessa parte do algebrismo aqui das 3 fórmulas, né? As fórmulas das 3 malhas, você precisa trocar esse V, porque se você ficar com 4 variáveis para as 3 fórmulas, você não sai. Você vai, e outra, né? Você precisa encontrar o valor da resistência. Se você ficar só com V, você fica com valores que não vão poder ser calculados, porque quando você dividir 60 por V, V não tem valor. Então você vai chamar eles em 1, e 2 e 3, né? Vai descobrir onde está cada um, vai abrir essas fórmulas, né? Igual a gente fez aqui desse lado. Vai ter que abrir essas fórmulas. Vai ter que trazer uma quarta fórmula para sair, né? Que é I1 igual a I2 mais I3, que é a nossa primeira lei de Kirchhoff. Com isso, vem começando o algebrismo. Abre para somatório das... Aqui, ó. Abre para o somatório da matriz. Passa, vai fazendo algebrismo. O grande truque está aqui, ó. Pegar uma variável e fazer a troca, né? Porque eu peguei aqui, ó. Eu tinha I1 e 2 e na outra fórmula I3 e 2. Eu converti, tirei o I1 para ficar só nas fórmulas I2 e 3. Com isso, quando eu consegui deixar só I2 e 3, aí eu conseguimos, né? Consegui equalizar os fatores aqui, né? Que foi o I3 o escolhido, a gente deixa um positivo em cima, um negativo embaixo com o mesmo valor. Passado isso, a gente consegue isolar só um I. Com só um I, você calculou e encontrou. Depois que você encontra o primeiro, você pode jogar I2 em qualquer dessas fórmulas aqui. Você vai achar ou I1 se você escolhesse a primeira. Se você escolher a segunda, você acha I3. Então, tanto faz essa ordem. Você vai encontrar a segunda, né? E aí você joga em outra fórmula, você encontra a terceira. Dessa forma, a gente finaliza, né? E chega no valor que ele pediu, que era o I1. 0,75 amperes. Excelente, pessoal. Vamos continuando aqui no nosso exercício de fixação. Então, vamos fazer esse aqui, ó, exercício de fixação, para a gente lembrar do... Como fala? Para a gente lembrar da aula 1. Esse exercício como fala? Esse exercício aqui de fixação, o que ele pede? Queda de tensão nos componentes. Então, você já tem a tensão do circuito que é 10, né? Isso aqui você não vai precisar de Kirchhoff não, porque não tem malha e não tem nó. É direto. Então, essa tensão, vou chamar tensão de U, não vou chamar de V não, para facilitar. Que é o convencional. E você tem, por exemplo, nesse primeiro aqui, ó, o VL1. Ele vai medir a tensão com uma resistência de 40 ohms, certo? Certo. E ele vai medir a queda de tensão nesse segundo aqui, ó. Esse aqui é o R1, você tem a R2, que é 60. E aí você pode descobrir a corrente. A corrente é só uma. Para você descobrir a corrente desse projeto aqui, né? Você precisa descobrir a corrente para sair o resto. Então, corrente, se a gente lembrar, a gente tem a fórmula que U é igual a R vezes I. Que R que vai usar? Vou pedir para o colega da associação lá. Aqui você vai ter que usar o R equivalente entre eles para descobrir então, do L1 e do L2. Como que eu faço a associação de resistência em série? Então, qual seria o R equivalente aqui desses dois? Quem lembra? Soma as duas resistências. Soma as duas. Então, 60. O R equivalente, né? Vai ser o 60 mais 40. Vai dar 100 ohms. Então, aqui na fórmula eu já tenho U. Tenho o R, então eu preciso saber o I, né? Então, I é igual a U, passo o R que está multiplicando para lá, dividindo. Então, o I, qual que é o valor de U? 10. 10, excelente. E qual o valor do R equivalente do circuito? 100. 100. Então, qual que é a corrente no circuito?
0,1 ampere, certo? 10 dividido por 100 vai dar 0,1. Então agora você pode pegar aqui, ó. Vou olhar só isso aqui. Eu tenho uma corrente passando aqui de 0,1 e tenho uma resistência de 40. Então eu tenho a corrente aqui, que a corrente é igual no circuito inteiro, que não tem nó, tá? E eu tenho a R1, que é 40 ohm. Com isso, você só precisa saber a tensão em L1. Você pode usar a mesma fórmula que a gente usou aqui, ó. O RI, e agora você quer saber o U. Então, você vai multiplicar, né? O R vezes o I. O U você não sabe, o R é o 40, né? Ohms. E o I o 0,1 ampere. Quanto que dá isso aqui? Como tá multiplicado por 0,1 vai dar 4, né? É isso mesmo? Sim. Beleza. E aí você já achou esse que você queria achar aqui, o VL1. Agora para o VL2. Vou fazer aqui do lado. A corrente é a mesma. A corrente é 0,1 ampere. O R2 é igual a 60, né? E o L2 é o que você quer descobrir. Então o L2 é igual à mesma fórmula, né? Que a gente viu aqui, ó. L2 vai ser igual a R2 vezes I. Mas tem o L2 igual a 60 ohms vezes 0,1 ampere. Quanto que dá isso? 6. 6 amperes. Então aqui você já descobriu o VL1 e o VL2 que você queria achar, que era o valor da queda de tensão nos componentes. E queda de tensão eu coloquei nas unidades tudo errado, né? Eu fiquei agora pensativo nesse Kirchhoff e já baguncei os outros. Então é 4 volts e aqui 6 volts. Tá bom? Vamos lá para mais um exercício de fixação antes da finalização do horário. A gente tem esse aqui para determinar a resistência total, né, Renata? Resistência total de um material condutor. Como que é feita esse exercício aqui, ó? A fórmula é resistência, né? Que a gente viu na primeira aula. Resistência é igual ao O, que é a resistividade, L, que é o comprimento, e o A, que é a área. Esses dados a gente tem, né? O ρ tá aqui, ó. 5,10 a menos 8. A gente tem o L, que é o comprimento. Tá 1 quilômetro, né? Quanto que eu tenho que converter tudo para o sistema internacional? 1 quilômetro convertido para metros. Quantos metros? 1000. 1000. E a área, né? O comprimento é a seção. Seção nominal, geralmente, aqui no caso, esse material, esse condutor, é a área, né? A seção nominal dele. Tanto é que está em metro quadrado. Você pode notar por aqui que quando está em unidades elevadas à segunda potência, né? Geralmente eles representam a área. Então, a área aí é de 2,5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Não coloquei a unidade. Então, aqui você vai fazer o algebrismo. Para achar o R é igual a 5 vezes 10 a menos 8. Esse valor vezes 1000 dividido por 2,5 vezes 10 a menos 6. O ideal para fazer é ter uma calculadora científica aí. Ou você pega e coloca as casas, os zeros, né? Quantos zeros tem? Como eu faria? Eu faria essa multiplicação primeira aqui de cima. Pode, como aqui é multiplicação e divisão, não vai influenciar tanto. Eu teria o 5 vezes o 1000.
eu já teria 5.000 direto, que está multiplicando 10 a menos 8, que não muda. Aqui é como se tivesse multiplicado 10 a primeira potência. Na verdade, 10 a primeira não, 10 a 0, né? Para dar 1. 10 elevado a 0. Então, 10 a 0 você vai fazer, quando é multiplicação de notação científica, 8 é menos 8 mais 0, continua menos 8. Então, 5.000 vezes 10 a menos 8, dividido por 2,5 vezes 10 a menos 6. Que você pode cortar, ó. Os 5.000 é como se fosse 5 vezes 10 a terceira. E aí você vai fazer a multiplicação de notação científica. Então, o R vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 3. E, na verdade, eu nem precisava ter feito, né? Vamos abortar esse passo aqui e vamos direto. Quando eu tenho um valor aqui em cima, que subtrai dividido pelo valor de baixo, quando é multiplicado, você soma as notações. Quando é divisão, você subtrai. Então, é como se eu pegasse esses valores aqui, ó. Menos 8, né, é um valor. O outro valor da notação aqui é o menos 6. E a divisão vai fazer eu subtrair eles. Então, eu vou jogar esse sinal para dentro. Esse menos com menos vai dar mais, né? Então, vai ser menos 8 mais 6. Então, o resultado disso aqui, ó, dessa parte aqui, vai ter que dar menos 2. Né? Então, vai ser alguma coisa que eu 5.000 dividido por 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Quem consegue fazer essa conta aqui, os 5.000 dividido por 2,5? 2.000. 2.000? Sim. Então, 2.000 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 é cortar o zero aqui quando está em... Vamos fazer, agora vamos abrir. 2.000 é igual a 2 vezes 10 a terceira. O que é 10 a terceira? É 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 a terceira é igual a 1.000. Então, 1.000 vezes 2, né? 2.000. E aí você vai fazer o somatório das notações. Então, vai ser 2 vezes 10 a 3 vezes 10 a menos 2. Então, agora é somatório, né? Porque a multiplicação, você tem um valor que é 3, um valor que é menos 2 e a soma deles. Mais com menos é menos. Então, fica 3 menos 2, que é igual a 1. Então, o resultado R é igual a 2 vezes 10, aqui o 1, né? Vai subir. 10 a 1. 10 a 1 é 10. 2 vezes 10, então R é igual a 20. Esse aqui não ficou tão claro, né? Ou ficou? Me dê um feedback aí. Ficou claro, mas ficou bagunçado. Rapaz, vou mentir pra você não. Depois que aquele negócio do Kirchhoff ali não deu certo, eu já fiquei meio encucado. Minha cabeça já tá fedendo resina, viu? Resina? Resina queimada. Nossa. Ah, colou o relé da placa aí. Igual quando cola nos compressores lá e o bicho não desliga nunca mais. Verdade. É muita conta. Aqui tem muita conta. Eu ainda tinha mais outros. Eu devia ter tido o time de pular, né? A gente tem esse de fixação aqui e tem o último. Ah, não, vamos pro de fixação rapidão. Vamos ficar mais um pouquinho aqui. Que aí eu termino, eu fico devendo só Kirchhoff para todo mundo. Aí eu vou trazer. Provavelmente eu já estou achando que a solução que o colega falou aquela hora é a solução para aquele exercício. Porque falta equação. Estava tentando, eu tinha mais variável que equação. Geralmente não dá certo. Lembro da época de escola. Mas vamos lá. Esse aqui, ele quer saber o consumo, né? Ele tem uma carga. Então, carga é potência, né? São 500 watts, né? 500 watts. O tempo que fica ligado são 5 horas por dia. E a quantidade de dias são 31 dias, né? Que ele colocou lá embaixo.
O valor do quilowatt é 0. Deixa eu apagar aqui. O quilowatt, né, é 0,45 por quilowatt-hora. Beleza, então o que eu aconselho vocês? Saberem quantas horas totais esse equipamento trabalha. Então vai ser o T vezes o D, que é 5 horas por 31 dias. Quanto que dá isso aqui? 150. 155. 155 horas. Então você já tem o tempo total. A potência é 500. Então agora você pode multiplicar. Igual a fórmula lá, ó, energia, né, é igual a potência pelo tempo, que é o ΔT aqui, ó, que é os 155 horas. Então você vai pegar o total de energia que você vai gastar, né, que é 500 watts vezes 155 horas. Quem consegue fazer essa conta para me ajudar, fazendo favor? R$ 77.500 watts. Como o valor é dado em quilowatts, para eu achar esse 75.500 que está em watts para quilo, eu tenho que dividir ele por 1.000. Então, se eu dividir ele por 1.000, e depois vocês podem olhar na conversão, vai dar 77,5 quilowatts. Então, agora a gente já está na unidade certa, a gente já tem a quantidade de quilowatts consumido, né? Quilowatts hora, que a gente também usou o watts aqui, que era unidade, aqui hora. Então, a energia são 77,5 quilowatts hora. Você já tem o total de energia, sabe o valor? Agora precisa saber sua conta, né? Vou colocar até conta aqui, ó. Vai ser igual ao 77,5 quilowatts hora vezes os 45 centavos. Quanto que dá isso aqui? 34,87. Então, o valor que você vai pagar no fim do mês é 34,87. Esses aqui foram os exercícios de fixação. Bastante importante aí, quem prestar atenção vai ficar tranquilo. Pessoal, para hoje, deixa eu voltar no slide aqui, eram esses exercícios de fixação. Deixa eu voltar aqui, cadê ele? A gente chegava nos exercícios de fixação. Esse aqui é repetido, né? Que é aquele do Rho. E aí encerrava a nossa aula. Eu queria trazer para vocês para auxiliá-los da melhor forma possível com relação à resolução do questionário. Lá vão ter outras questões conceituais, que ainda aconselho a dar uma lida também no material para facilitá-los. Ok? Professor, Sim. até qual que é a data limite para passar na plataforma? Vamos lá. Vamos ver junto aqui. 79. Não, é esse aqui, né? 798117. A nossa data limite é 14. A SAP 1 e para o questionário. E outra coisa, você estava falando algo, eu demorei um pouco para conseguir entrar na reunião, Sim. sobre quem não teve na aula presencial. Me manda uma mensagem que eu já vou avisar a coordenação. Quem perdeu, para o professor o professor presencial já tomar a ação o mais rápido possível, entendeu? Para não gastar o tempo de vocês. Me manda lá no chat, fazendo favor. Tá, eles nos mandaram uma tarefa para fazer e mandar no e-mail. Já Aí eu teve a fiz, tarefa, mandei. então? Já sim, já fiz então e mandei no e-mail. Então essa foi a forma que o professor do presencial escolheu para avaliá-los. Ah, tá. Segundo ele, vai agendar um dia para ter 3 horas de aula online. Fechado, então é isso mesmo. Ah, beleza. Então o pessoal do Colorado é safo demais, ó, já está resolvido. Então quem não recebeu a comunicação do Colorado sobre o momento presencial vai ser dessa forma que o colega falou. Se vocês têm um grupo aí, se puderem falar com ele. Quem falou foi o Cristiano? Eurivan?
Eurivan, se puder auxiliar os colegas também fazendo favor, que aí entram em contato com o professor ou já mandam para ele direto a atividade, né? Que o Eurivan tem. Ok, E aí, vou mandar no grupo. vocês avisando lá, fazendo favor, que vai me auxiliar e auxiliar os demais também. Senhores, então agradeço a presença de todo mundo, peço desculpa aí pelo tilt no exercício ali de Kirchhoff. O primeiro saiu bonitinho, o segundo eu me bananei aqui. Peço desculpa aos senhores por esse desvio, né? Mas eu vou buscar, né, essa informação aí e trazer para vocês da melhor forma possível, tá bom? Ok, professor. Professor. Sim, Valeu, boa noite. valeu, hein? Com Obrigado. Deus. Bons estudos, bom descanso, né, para todo mundo. Já estamos no final da aula. Bom descanso aí para todo mundo. Até a próxima. Falou, professor, boa noite. Falou. Valeu.